estamos falando há um tempão. Vamos também puxar... o Romero todo jogo. Vamos puxar a sardinha. Talvez tenha um monte de coisa com a qual os caras não concordam com o que a gente fala. Mas do Romero é uma unanimidade aqui, ela não é burra, de que ele tem que ser o titular desse time. E o técnico, às vezes, demora mais tempo para entender um time de futebol do que a gente que acompanha mais, né? Às vezes você precisa também dar um desconto aí. Parece que só agora caiu a ficha do seu Antônio Oliveira, o Tonhão da Fiel, né? Tonhão da Fiel. Para entender que o Romero foi... O Sormani lembrou, né? Contra o Vasco da Gama, contra o Grêmio, né? Quem fez o gol, quem ajudou o time a escapar da degola no passado foi o Romero. 7 gols na reta final. E esse ano ele tem sido importante. Romero ou Romário, tá quase isso daí. Ou Cristiano Romero, né? Se quiser, o Leopoldo. Mas ontem ele fez uma partidaça. Por quê? Ele foi o falso 9, como a nossa escalação, inclusive, estava certa, né? Você acerta assim. De vez em quando. É que o Tonhão, de vez em quando liga, eu passo por ele algumas coisas. Nação corintiana. A mídia, né? Fazendo vários elogios, né? A Romero, né? Um dos principais jogadores do Corinthians na partida de ontem. Se não foi o principal. É um jogador que já vem salvando o Corinthians, não é de hoje, desde a temporada passada. Jogou muita bola, né? Juntamente ali com o Yuri Alberto. E o Corinthians em si jogou muita bola, né? A mídia discute quem foi melhor, Romero. Qual a importância, né, de Igor Coronado, de ter um elenco fortalecido, que você possa olhar para o banco e fazer algumas substituições. A altura que possa mudar o jogo, né? Não só quantidade, mas sim qualidade, né? O Corinthians hoje é diferente daquele Corinthians de 2023. Você olhava para o banco, não tinha ninguém. Hoje tem Coronado, tem Pedro Raul, tem diversos jogadores ali que podem entrar e mudar a situação do jogo, né? Mas Romero é o assunto do momento, principal jogador do Corinthians. E o treinador ainda preferia deixar no banco, né? Mas, como Quesada mesmo fala aí, né? Tonhão da Fiel não é cabeça dura, enxergou o jogo como todo torcedor vem enxergando, colocou para jogar e hoje ele é titular absoluto, né? Então é isso, pessoal. Peço aqui para você se inscrever no canal Bando de Loucos, deixar seu like, compartilhar o vídeo, né? Se inscrever no canal. Vamos ver o que a mídia tá falando desse jogo, principalmente aí do atacante Romero. E no final do vídeo a gente deixa a nossa opinião, pessoal. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente deixa a nossa opinião. Vamos lá. Interessante. Tá provado hoje... Olha lá, ó. Olha o que a Fernanda tá falando. Tudo bem, Fernanda? Fernanda, eu tô feliz porque você tá acompanhando a gente. Eu tô ao lado dos meus amigos fazendo o que eu amo. Mas, enfim, também se o Corinthians ganhar ou perder, não vai mudar. Hoje eu tenho um boleto pra pagar, nem vou te falar de quanto é. Aí se eu pensar nisso, eu vou ficar... Hoje é dia 10, né? Hoje é dia 10, também é dia 11, depois dia 2. Tem hoje boleto todo dia. Tem que pagar com... Mas assim, ontem o Romero foi o falso 9, foi o cara da armação e foi o ponta. Ontem, o que esse cara jogou foi um negócio incrível. Aí alguém vai falar, mas peraí, você tá exagerando, pô, foi contra o Nacional. Não importa. Era o que tinha, o Corinthians não tem culpa do Nacional ser um time fraco. Em outros momentos, o Corinthians perderia para um Nacional do Paraguai. Perderia. Se ontem o Nacional tivesse vencido, gente, para mim não seria surpresa nenhuma. Porque o Corinthians ainda não tem uma sequência, pelo menos para mim, para me convencer de que ele é um time confiável. Não sei se vocês não, confiável eu acho que não é, mas... Porque fez uma campanha ridícula no Campeonato Paulista. Contra o São Bernardo, a camisa ali valeu naquele momento e tinha mais torcida do Corinthians do que de São Bernardo no 1º de maio. Copa do Brasil, incentivou, classificou. E esse resultado agora aí. Não vamos esquecer, a estreia do Corinthians não foi das grandes, não, hein? Com o Racing. E não foi fazendo um grande jogo. Bem, não. Então, eu acho que o importante é o resultado, mas o time jogou bem. O principal adversário continua achando ainda o Argentino Júnior. E foi ótimo o Argentinos ontem ter perdido, porque hoje o Corinthians é líder pelo saldo desse grupo. Ou seja, na teoria, né, o Corinthians só depende dele. Só se um outro time fizer a mesma pontuação e fizer goleada para ultrapassá-lo. Enfim, é isso. O meio-campo funcionou muito bem ontem. O Fausto Vera, por incrível que possa parecer, fez uma partida de razoável para boa. O Garro é um grande de um jogador e o Wesley consegue também fazer pela direita o que ele faz pela esquerda, provando o seguinte: se tiver que escalar Romero na esquerda e Yuri centralizado e o Wesley na direita, é possível fazer a escalação
sem cair a perna do Wesley, né? Porque às vezes o cara joga na esquerda, nossa, é proibido, tem um decreto nacional que o cara não pode jogar na direita. É a lei Roger Guedes de futebol, né? Só jogo aqui, ponto final. Agora, o Fagner ontem, tranquilo, né? Vocês viram o Fagner ontem? Foi tranquilo. O Mateuzinho entrou, né? Não, eu já falei aqui, eu peço desculpas a vocês. Enquanto o Corinthians tiver um jogador como o Fagner em campo, eu não Mas você assisto. pode ver a partir do momento que ele é substituído. Não assisto. Mas hoje você não vai ver nenhum jogo do Corinthians. Eu vou te ligar quando ele for. Você não vai ver nenhum jogo do Corinthians. Você me permite? Posso te ligar? Fala. Pode. O Fagner acabou de sair. Aí eu ponho no jogo do Corinthians. Eu me recuso a assistir. Olha que bacana, nós estamos agora num mosaico. Olha que maravilha. Olha o seguinte, legal mesmo, hein? Não sei como é a mágica. O primeiro gol do Romero. Fale. O chute que o Falso Vera dá na bola é ridículo. Isso foi ridículo mesmo. Foi ridículo. Bola bate no... E aí apareceu lá no SofaScore como assistência. Não foi assistência. Sim, aquilo não foi assistência. Aquilo não é assistência. Foi um chute errado. Chute errado. Aí eu, né? A jogada toda foi linda, porque o Garro, ele funciona como... Especialistas vão... O Garro rouba a bola no meio campo. Pô, achei muito legal isso daí. O Garro... Quem comparou o Garro com o Rogas, gente, o Rogas nunca mais será lembrado. O Rogas era um morto, né, em campo. Exato. Sorte pra ele, enfim, tal. Que o Pedrinho Quintana falou pra mim que o Rogas jogava muito. Nossa! Não, mas lá no time dele, na Argentina, jogava, Sormani. O Pedrinho tem razão. Aqui no Corinthians, ele tem um início legal em que ele aponta alguma coisa, só que o Corinthians estava devendo dinheiro. Bom, enfim, não vamos ficar gastando vela com defunto ruim, né? Mas ontem o Garro roubou a bola, fez a jogada pro Wesley, o Wesley encontra o Fausto. E o Fausto daquele chute ridículo, mas acabou dando certo, Nem né? A bola sempre, sobrou pro Romero e o Romero faz 1-0. Nem sempre o bom jogador, ele vai te resolver com gols ou com assistências. Ele te resolve na participação que ele tem pro time e na construção da jogada. O Rodrigo Garro tá toda hora buscando a bola. Isso é legal. Ele tá toda hora querendo chamar o jogo para entregar para um companheiro. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Não, eu tô dizendo, Mano, que às vezes assim, mas o cara tem uma assistência e 4 gols, menos, não sei o que. Não, às vezes é o que eu falo. Tem aquela jogada que antecede a assistência. O movimento, o cara, ele busca, ele roubou a bola. Ele inicia a jogada. Então, assim, ele roubou a bola e dá no pé do Wesley. Aí o Wesley cruza, alguém faz o gol. Aí assistência, o louro vai pro Wesley pra quem fez o gol, mas esquece do cara. Entendeu? Então, assim, você vê que todo momento do jogo em que a bola está com o Corinthians, ele está próximo ou com a bola. E isso, pra mim, já é uma mudança de atitude. Segundo gol do Romero, jogada do Yuri. Gol do Yuri, jogada do Romero. Então, que já há um entrosamento. Sim, não. Aí o Pedro Raul Flavinho entra, e amigos, entra no segundo tempo. O Coronado faz o cruzamento. Na jogada iniciada lá pelo Mateuzinho, né? Mateuzinho, Coronado. Aí, o Coronado, em um jogo, ele conseguiu fazer mais do que o Rogas em 30, né? Posso falar sobre duas boas notícias que eu vi no Corinthians ontem e acho que são coisas auspiciosas até. Primeiro, a entrada do Paulinho no lugar do Fausto Vera. O Paulinho pode ser esse jogador. Quase fez um gol, hein? Exatamente. Pode ser esse jogador. Tudo bem, ele entrou ali faltando 15 minutos para acabar o jogo. É muito melhor. No lugar de quem? Do Fausto Vera. Puta, mas com uma perna só ele é melhor que o Fausto Vera. E fisicamente me parecia bem preparado para aquilo. Então, assim, ele em boas condições físicas, já com ritmo restabelecido e tal, ele é mais jogador do que o Fausto Vera. Paulinho entrou no jogo no finalzinho. Depois que ele fez aquele cara lá da TV Corinthians, eu quero que ele esborrache. E o Coronado, cara. Você não viu o que ele fez? O cara da TV Corinthians foi entrevistar ele, pô. Não vi. Pô, tem aí, é só colocar aí na TV. Dá pra colocar, ele fez? Eu não lembro. Você também não viu isso? Não. Ninguém? Vocês estão me criticando? Eu não assisto TV Corinthians. Saiu na internet, eu sei ele. Saiu nas redes sociais aí e tal. Os caras ficaram loucos da vida. Um monte de gente censurou o Paulinho. Mas o que ele fez? O cara da TV Corinthians é só procurar. É recente, é velho? Faz umas 3 semanas. Ele tava lá assim no jogo, veio falar com ele. Ô Paulinho, tal, como é que você tá? Da TV Corinthians, cara. Ele virou as costas pro cara, não deu a menor intenção pra ele. O Paulinho não quer falar, tá bom. Humilhou o cara. Humilhou o repórter. Humilhou. Foi humilhante o que ele fez. Entendeu? Eu quero que ele esborrar. Foi mal pra caramba, Paulinho. Enfim, vi. Mas não tinha visto isso, não. Sormani, ele não vai deixar o Corinthians. Vamos analisar a parte tática aí. A gente já falou, no ano em que ele se machuca, ano passado com o Luxemburgo, ele faz um jogo como primeiro volante contra o Flamengo. Ele joga bem. Aí vem a contusão na sequência, lembra? Eu acho assim, quem tem o melhor passe, Paulinho ou Ranieri? Paulinho.
Quem marca mais hoje pela vitalidade, pelo estado físico e tal, é o Ranieri. Então o Ranieri, que foi contratado para ser esse primeiro volante para fazer a proteção, pode pegar essa bola, é só acertar o passe de 5, 8, 10 metros e botar para o Paulinho já, né, organizar esse jogo com o Garro. É possível? É. E eu acho que essa pode ser a melhor formação, porque o Romero, eu repito, o Romero é o cara que faz o gol, mas sem a bola, o Romero é um cara incrível, cara. Ele é um cara que se doa, é um cara que ajuda, né? O Yuri também, eu sou um dos maiores críticos do Yuri, mas quando o Yuri faz as coisas certas, a gente também, para não parecer que é perseguição. O Yuri sem a bola também é um cara que tem ajudado bastante. E o Wesley, pela vitalidade, também volta. Então, aos poucos, acho que o Corinthians consegue ter um time competitivo para não passar vergonha. Olha aí, gente, eu não estou falando nada de título, porque isso parece um negócio tão fora de uma realidade de momento, né? Mas para não sofrer, fazer jogos justos, competitivos, que é isso que a torcida corintiana espera. O torcedor corintiano não está alimentando nada além disso nessa temporada. Sormani, a Laiane Valadares disse que o Paulinho pediu desculpas para o Ivan, que deve ser o... Não, é o Ivan Andrade, né? Que era da Globo, que hoje está lá no comando da TV Corinthians. Inclusive, grande Ivan. Eles gravaram uma entrevista de 30 ou 40 minutos, uma coisa assim, a resenha é legal. Se desculpou, beleza. Mas tudo bem, que ele não sabia. Eu não sabia. Desculpa é o seguinte, que ele não sabia que era a TV Corinthians. Mas não pode fazer por ninguém. Mas podia ser a Rádio Bandeirantes. Exatamente. Sim, podia ser a TV Placar. Pô, podia ser gente, tudo bem, legal. Pô, Paulinho, menos. Sei lá. Mas olha o seguinte, eu adoro o Paulinho, mas o Paulinho fez isso com a gente lá na Fox também durante a Copa de 2018. Foi uma hora falar, a gente estava no mesmo hotel, inclusive a nossa produtora é a Elô. A Elô foi falar oi pra ele meio que deu uma virada assim, tipo como se a gente estivesse se atrapalhando. Aí alguém que tava ali perto dele falou assim, pô, a imprensa aqui. Eu falei, amigo, a imprensa aqui não, estamos hospedados no hotel, tá? A gente estiver incomodando vocês podem ir pra outro lado. Não, porque às vezes a gente também tem que ser um pouco ignorante com as pessoas que são ignorantes pra gente. Ô, Paulinho, não depende de você pra nada, meu velho. Minha carreira vai continuar, a sua já como jogador acaba. Depois você vai virar comentarista porque alguém vai te contratar, né? Porque a gente costuma fazer isso. Aconteceu com o e quando contratar, vê se fala que o Yuri chuta errado quando chuta errado. Porque não adianta também contratar comentarista que fala que o Yuri tá chutando bem quando ele manda a bola lá pra estação Corinthians Itaquera. Diretores, vamos lá, né? Que é longe. Vamos lá. TV Corinthians é uma coisa, outra TV é outra coisa. Pronto, já não deveria nem ter falado disso, que eu não preciso disso também. Queria só destacar. Que o Romero. Puxa saco da mãe da. Vamos pro inferno, eu gostei. Porque eu quero que vão também. Um dia desses o cara chutou a bola lá na Corinthians Itaquera. Não, veja só, é o jeito. Que jeito, porra. O cara tá. Não, e ontem o Yuri Alberto. Um puta centroavante em Bauru. Você ia acertar pelo menos a moldura. E ontem o Yuri Alberto no primeiro tempo. Do outro lado. Chute no falso Vera, gente. Nossa. Aquilo é uma coisa ridícula. A gente não faz isso jogando bola de final de semana. E outra, não tinha ninguém na marcação, senhor Mendes. Era ele, a bola e o gol. Porque às vezes tem alguém ali, o cara pega meio, né? Meio sem jeito. Agora me parece meio claro. Obrigado, Guilherme. Boa, Kessala, é isso. Eu queria ter visto o Coronado jogando junto com o Garro. Ele entrou no lugar do Garro, né? Ele jogou no lugar do Garro. Me parece que o Coronado vai ser o reserva do Garro. Nesse sistema aí do... Aí eu acho que é um erro. Pois é. Ontem era um jogo, eu acho que cada jogo é uma história. Então monta o time, vamos ver, vai, para os dois jogarem. Então, vamos lá. Ranieri não vai sair do time. Garro não vai sair do time. Não vai. Aí tem Romero vai estar jogando e Yuri Wesley. Sobrou uma vaga. Aí você vai ter que escolher essa vaga. Entre Paulinho, Fausto Vera e Coronado. E o Maicon. E o Maicon também. Coronado. Então, aí Coronado entrou bem no jogo ontem, cara. Ele deu um cruzamento pro gol do Pedro Raul, que foi, um passe, né? Eu acho que assim, ele vai ter que se provar na escalação. Porque a gente cobra tanto que o Corinthians precisa se reequilibrar, né? Porque o time é completamente espaçado, um time lento, um time que deixa o adversário jogar, que não combate, enfim, você tem N adjetivos que vão falar dos problemas do Corinthians em campo. O Coronado não tem a característica que vai te dar segurança nesse equilíbrio, é um jogador ofensivo. Então, se ele se escalar, se ele se provar
que ele fisicamente está bem ao ponto de aguentar 70, 80 minutos de um jogo, marcando, criando, ajudando, sendo um jogador importante sem bola, que é o que o Corinthians hoje precisa, porque o Corinthians vai ser um time que vai jogar muito mais sem bola do que com bola. Isso é um fato. Contra adversários melhores, o Corinthians não vai jogar bola. Não sei. Difícil, Bernardo. Sem bola, ontem o Corinthians teve 73% de O Corinthians dominou completamente o jogo ontem. Mas o Nacional deu uma Nacional finalização. do Paraguai, é normal que o Corinthians vai dominar o jogo. Agora, o Corinthians vai jogar contra Flamengo, contra Palmeiras, Contra Palmeiras e Flamengo vai ter menos. Ele vai ter menos. Não adianta. O Corinthians vai jogar contra quem domingo? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro vai ser jogo Itaquera. com menos Esse é posse. jogo difícil. E outra, os times Não poupou ninguém, seu mãe. E os times do Gabriel Milito. E não E o poupou Corinthians ninguém. conhece bem os times do Gabriel Milito, porque jogou com a gente. Porque não tem condição de ganhar o brasileiro. Mas é a mesma coisa que o Grêmio. Enfim, e o Corinthians conhece bem os times do Gabriel Milito, porque enfrentou o Estudiantes e tomou 2 traulitadas. Argentino, Júnior. O Argentinos, perdão. É um time que controla jogo, não adianta. O Gabriel Milito, até pelo time ser melhor e com a característica dele, vai controlar jogo. Então o Coronado, para entrar nesse time, ele vai ter de se escalar com esse tipo de função. Caso contrário, infelizmente, eu não vejo ele como titular no lugar do Garro. Vai ser. Que é então, aí Vai que tá. ser. O O Garro é um Coronado, jogador com muito mais intensidade que ele. Vamos destacar aqui que o Romero se tornou o maior Estrangeiro. artilheiro, o estrangeiro com o maior número de gols do Corinthians, é isso? 32? Ultrapassou o Guerreiro. Na arena, E na arena ele é o artilheiro. Ele é o artilheiro da Arena artilheiro e artilheiro entre todos os estrangeiros da história. Chegou a 55 gols, ultrapassando aí o Paulo Guerreiro, e 32 na Arena, ultrapassando o Roger Guedes. Detalhe, o Roger Guedes também tem 32 gols na Arena. Só que 31 com a camisa do Corinthians e 1 pelo Criciúma. Então ele malandramente ele fala: opa, eu sou o maior artilheiro. Mas daqui a pouco ele será ultrapassado. Vai deixar de ser. Flavinho, eu tenho um negócio pra falar que é uma projeção, porque às vezes as pessoas falam que eu tô... Projete. Eu não sou pessimista, eu sou realista e vai na minha que vocês passam de ano. E quando eu falo, acontece, hein? Eu falei lá no início, o Corinthians fica ligado, senão corre risco. E correu o risco Eu até o concordo final. com o João Luiz Flores aí. Ó, eu acho que se o Corinthians fizer um início de campeonato, porque tem muita gente pensando em outras coisas que não é o Campeonato Brasileiro. Mas se o Corinthians conseguir aí nas 5, 6 primeiras rodadas fazer uma pontuação quase 100%, eu acho que ele consegue brigar pelo G4. Não estou falando pelo título, pelo G4. Que eu acho que a chance do Corinthians no Brasileiro é dar aquele sprint, entendeu? Enquanto alguns outros times estão... E aí depois você imagine, aí inflama. Falei do Grêmio. É isso aí. Agora, não acho que isso vai acontecer, tá? Eu tô dizendo o que deveria acontecer. Tá vendo? Enquanto os outros estão pensando na Libertadores... E por que eu tô falando isso? Sprint, ele vai ficar lá em cima. Porque depois... Enquanto os outros pensam na Libertadores, se o Grêmio ficar só ali, ele pode ganhar o Brasileiro. Porque depois o que acontece? Mas que loucura é essa? Mas e aí? Depois alguns dos times favoritos podem cair. De repente um Flamengo vai saber, cai. Um Palmeiras cai. Esses times vão olhar para o Campeonato Brasileiro, como aconteceu no último, tábua de salvação. E aí atropelam. Só que aí, com todo respeito ao Botafogo. O Corinthians, na situação do Botafogo, não teria perdido o campeonato. Até porque em 2017... Aconteceu isso. E ele não perdeu o campeonato. Ele teve uma derrocada no segundo semestre. Teve, mas foi o suficiente para manter. Mas como quando jogou com o Palmeiras, por exemplo... Ele segurou o Palmeiras. Não só segurou, como ganhou por 3-2. Exatamente. Foi o jogo do 3-2 que acabou com qualquer chance. Bom, qual é a sequência do Corinthians? Atlético Mineiro, rapidinho, tá, Flavinho? Juventude fora. Depois, você tem aí? Ou... Tem. Então, Atlético Mineiro em casa, Juventude fora, Bragantino fora. Pois ele vai jogar fora contra o Argentino, ele vai fazer 3 jogos fora de casa. Ah, tá, mas só brasileiro são 2 seguidos? Só no brasileiro é o seguinte. Não, tem Sula também. Só brasileiro. Olha, só brasileiro. Atlético em casa, Juventude fora, Bragantino fora e Fluminense em casa e Fortaleza em casa. Então, ou seja, dos 5 primeiros jogos ele tem 3 dentro... E 2 fora. Com todo respeito, dá pra fazer aí uns 12 que o jogo com o Bragantino fora, mais ou menos, né? Bragança mais perto que Itaquera. É verdade. Mas Bragança é mais próximo de Itaquera. Que Bragança é mais perto do que Itaquera. Mas os caras estão lá em Itaquera. Quem? Nação corintiana. A mídia, né, trouxe o assunto principal aí, o Corinthians. Trouxe debate a evolução do Corinthians, trouxe em debate a questão de Igor Coronado e Rodrigo Garro jogar junto, né? Mas principalmente, né, se renderam a Romero e Rodrigo Garro, né? Principalmente a Romero, né? Jogou muita bola, foi decisiva.
vem sendo decisivo desde a temporada passada e chamou a atenção dos rivais, dos Antos, né? E até mesmo dos corintianos, né? Vamos trazer por parte, né? O Corinthians não se classificou para o Campeonato Paulista, fase final. Isso aí deixou muito torcedor com raiva, mas desde aquele momento, Antônio Oliveira deixou bem claro que teria um motivo bom para se comemorar, que ele ia fazer uma pré-temporada que não teria feito com a equipe, né? Deixou bem claro para os torcedores e trabalhou com a equipe por cerca de quase um mês, né? Sem ter jogo. Teve um confronto amistoso, né? Contra o Londrina. Venceu, se não me engano, 3-0. Não se pode trazer muita coisa daquele jogo, até porque foi um jogo amistoso, né? Na sequência, teve uma semana de trabalho. Teve a estreia na Sul-Americana, né? Contra o Racing do Uruguai. Não era aquele Racing tradicional. O Corinthians poderia ter vencido o jogo, deixou escapar a vitória no final do jogo. Inclusive, bastante criticado, Antônio Oliveira, né? Trabalhou muito a equipe para a estreia e a equipe não conseguiu render bem. Principalmente até mesmo Antônio Oliveira, naquele jogo fez algumas substituições que a gente ficou sem entender. E teve essa semana de trabalho e a expectativa era do Corinthians fazer um jogo difícil, né? Até pelo que apresentou anteriormente, mas se viu em campo foi um jogo totalmente diferente daquele contra o Racing. O Corinthians superior do início ao fim, não sofrendo perigo de gol, partindo para cima, 4-0. Poderia ter sido mais, né? Então ficou bem claro que aquele jogo contra o Racing foi apenas um deslize, até porque questão de parte física, né? Ritmo de jogo, alguns jogadores não adquiriram, né? E já nesse jogo de ontem, muito bem o time, tanto defensivo como ofensivo, o time bastante compacto, né? E a mídia discute, né? Não só o time titular do Corinthians, né? Que é um bom time, né? Podendo até chegar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro e quem sabe beliscar um título, né? Como Sul-Americano e Copa do Brasil. O Corinthians hoje tem um bom time, recompôs algumas peças de contratações e a mídia discute que além de ter um bom time, Tonhão da Fiel pode olhar para o banco e ter alguns jogadores, né? Inclusive eles fazem algumas comparações. Será que pode jogar junto? Tipo, Rodrigo Garro e Igor Coronado, né? Igor Coronado foi contratado a peso de ouro. Fez sua estreia, sentiu contusão. Quando estava próximo de voltar de novo, pegou a dengue. E agora está já apto a jogar. Inclusive, ontem, no final do jogo, já fez o que é de costume ele fazer, né? Dar assistência, né? Deu uma assistência para Pedro Raul. Também entrou bem, fez o gol, né? E a mídia começa a discutir. Será que dá para jogar junto? Rodrigo Garro e Igor Coronado, né? Dependendo da situação, eu acho que sim, né? Dependendo do adversário, pode ser que sim. Mas eu acho que mais das partidas, pelo pouco que eu conheço, Antônio Oliveira, ele não vai utilizar os dois como titular, né? Até porque quando você usa os dois como titular, você desgasta duas peças fundamentais da sua equipe, né? Quando você entra com um, não tá bem ou tá fisicamente desgastado, tá no final do jogo ali, segundo tempo, você pode olhar para o banco e ter um substituto, né? Se ele fizer isso de imediato, ele não vai ter uma peça de reposição, né? Não tem como colocar outro cara, né? Isso é uma situação, né? Sobre também, né? Fausto Vera, né? Jogou bem, eu acho que ontem ele jogou até bem, na medida do possível. Mas a mídia critica, faz algumas críticas. Quem poderia substituir? Muitos estão colocando Paulinho, né? Que também entrou bem na partida, chegando a finalizar uma bola de cabeça na trave. Mas eu vejo Paulinho um pouco mais à frente, né, pessoal? Paulinho não é mais aquele volante que a gente tá acostumado a ver, né? O estilo de jogo hoje, Paulinho já tem uma idade avançada, é totalmente diferente. Claro, ali atrás tem Raniel, né? Mas se vocês pensam de jogar com Rodrigo Garro, com Igor Coronado e Paulinho, aí, pessoal, não dá. Tá mesmo, eu acho que o time vai ficar muito exposto, né? Apesar que o time de Antônio Oliveira joga com 3 zagueiros e um volante ali na frente da zaga, muitas vezes até voltando, né? Mas eu creio que
essa formatação não dá certo, né? E uma coisa é certa, né? Romero tem que ser titular absoluto, é um jogador fundamental, né, no Corinthians hoje, e a gente não pode pensar em deixar ele no banco, né? Eu espero que Antônio Oliveira tenha enxergado isso, né? Camille enxerga, o torcedor enxerga, só faltava ele enxergar, né? Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acham? Se inscreva aí no canal Banda de Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.